Com a gente, doutora Cilândia Amaral, esta mulher aí que dá aula, cuida de pessoas recém-nascidas, cuida de mulheres que estão indo dar à luz. Ela é multimídia também, está sempre presente nas redes sociais. Eu não sei como é que ela consegue ter tempo para fazer tanta coisa, mas eu fico feliz que toda terça-feira, aqui, 13h, ela está aqui ao meu lado no estúdio da Nova Brasil FM. Bem-vinda, doutora Cilândia. Obrigada, Bárbara. E eu quero ter tempo também para conhecer melhor o Parque da Cidade. Até eu estou aqui ansiosa, entre aspas, para poder ir, né? É cada lugar que falaram aqui agora, assim, que eu não sabia de algum... A gente acha que conhece tudo, né? Mas o Parque da Cidade não é à toa, que é gigantesco. Sim. E a gente tem muitos lugares para conhecer. E o pessoal do Arvoredo tá de parabéns, que eles se mobilizaram. É um grande patrimônio de Brasília, né? Muito, muito. É o nosso pulmão. É isso mesmo. Bem, vamos falando em pulmão, saúde, bem-estar. Nosso assunto hoje é parto e eu achei muito legal você trazer esse assunto, que eu acompanho a doutora Cilândia nas redes sociais. Quando eu vi lá, ela, lua cheia, vai vir criança por aí. Eu falei, vixe, só volta ela não aparecer na rádio amanhã. Mas se ela veio, ela já me deu o spoiler aqui, que parto é à noite. Exatamente, né? A maioria dos partos acontece à noite. Não sabemos cientificamente por que isso acontece, né? Existem várias teorias, dentre elas em relação à maré, mas enfim, cientificamente nada comprovado, né? Quando a gente propôs conversar um pouco sobre parto aqui, Bárbara, eu acho que o nosso papel aqui é levar informações que cheguem de forma ampla para a população geral, né? E aí, eu estou saindo do hospital universitário, vim correndo, né? E ainda há pouco nós discutimos via de parto. E a pergunta mais comum é, qual é a melhor via de parto? Antes de eu responder isso aqui na rádio, né, eu queria dizer que nós ainda somos um país recordista em parto operatório. A cesariana é a cesárea, né? O parto operatório é a cesárea. Então, a cesárea, ela está preconizada pela Organização Mundial da Saúde que a gente tenha, no máximo, 15% desses partos. Na realidade, nós estamos muito além, né? E estamos muito além por quê? Essa é a primeira pergunta. Provavelmente porque nós ainda temos uma cultura acirrada na sociedade de que o parto cesáreo, o parto planejado, o parto programado, ele seja o mais seguro. E, na realidade, não é essa a verdade. O parto operatório, a cesárea, ainda está mais associada a complicações, dentre elas, as duas das 3 causas de mortalidade materna que nós conversamos aqui na semana passada, que são as doenças hipertensivas, hemorragia e infecção. Então, numa cesárea, em média, nós temos o dobro de sangramento em relação a um parto vaginal. Nós temos, apesar de todos os cuidados, o dobro. Gente, doutora, eu tive parto normal, eu acho que teve tanto sangue no parto... No parto cesárea, em média, é o dobro. Não. E a infecção, que apesar dos centros cirúrgicos, com um rigor muito grande de controle de infecção, apesar da adoção de uma rotina de antibiótico profilático que é feito na cesárea, o risco de infecção de uma cesárea comparado a parto vaginal chega até 10 vezes. Então, quando a gente conversa sobre isso, é importante que o casal compreenda, que a família compreenda, que esse é o contexto que precisa ser amplamente discutido. Nós temos muitas cesáreas que poderiam ser evitadas? Sim, porque culturalmente as pessoas acreditam que esse é o parto mais seguro. E aí a gente, obviamente, eu como obstetra, eu não jogo essa responsabilidade para cima da população. Eu acho que essa responsabilidade é médica. Onde é que nós estamos falhando, Bárbara? Essa é uma pergunta importante. Provavelmente estamos falhando porque a primeira medida que a gente deveria adotar para a população compreender melhor o parto é discutir mais sobre isso no pré-natal. Muitas pacientes chegam para nós, né, no serviço público, sendo que elas não foram orientadas em relação ao parto. Qual é o melhor parto, então? É o parto mais seguro. E esse parto mais seguro, ele é um parto contextualizado. Depende das condições maternas, depende das condições fetais. E, além disso, depende de uma
perspectiva do casal em relação a isso. Mas eu só vou conseguir compreender tudo isso se esse for uma conversa ampla no pré-natal. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi há uma semana uma adolescente de 17 anos e ela teve um trabalho de parto, inclusive chegou ao hospital tendo neném. 17 anos, chegou ao hospital tendo neném, e quando eu fui conversar com ela, eu disse, você vinha sentindo contrações? Ela disse, eu não sabia o que era contração. Olha só. Eu falei, e você foi orientada no seu pré-natal o que era o trabalho de parto? Ela disse, não, ninguém conversou comigo sobre isso. Então veja que aí a gente está correndo um risco muito grande. E inclusive, talvez nisso, incutindo na população um conceito de que o parto mais seguro é o parto cesárea. E quando, na verdade, a gente precisa reduzir taxa operatória para que a gente reduza, inclusive, os riscos maternos. E tem uma série de... A gente é muito legal a gente abordar esse tema agora. É a primeira vez que a gente está conversando com a doutora Silândia, mas acho que tem várias nuances, tem várias ramificações desse assunto que a gente vai voltar com certeza a discutir aqui, né? Porque assim como teve essa paciente que nem entendeu o que estava o trabalho de parto, tem algumas pessoas que acham que só tem que ir para o hospital quando estiver nos últimos minutos, assim, que não adianta ir antes, vai voltar para casa. Tem tantas nuances dessa, e o esclarecimento dessa primeira fase é super importante, né? Realmente é o básico. Sim, então eu costumo dizer que na vida nada nos extremos é bom. Então nem 8 e nem 80. Da mesma forma que a paciente tem que ser orientada que não precisa ir ao hospital ao ter a primeira contração. A gente também tem que orientar que ela não deve chegar ao hospital, de repente, tendo parto na porta do hospital. Porque a assistência ao trabalho de parto é imprescindível. É durante o processo do trabalho de parto que nós vamos avaliar bem-estar materno, bem-estar fetal e decidir, está tudo certo? Está num trabalho de parto na perspectiva de um parto vaginal? Ok, está tudo bem? Siga. Não, algo não está dentro do projetado. Mudamos a nossa rota. Por quê? Porque absolutamente nós podemos condenar uma cesárea bem indicada. A cesárea é um parto que veio melhorar a nossa taxa de morte materna por tantas outras razões. Então, a cesárea, ela é importantíssima, mas é uma cesárea que ela deve ser, como eu disse, dentro de um contexto clínico materno e fetal de preferência. Priscilândia, eu adoro... Tem uma frase que é muito peculiar, engraçado não é porque é triste, mas é muito peculiar, que a minha mãe ouviu, que a minha sogra ouviu, que acho que a mulher das minhas tias ouviram, todas as minhas tias. Você é pequena, você não tem passagem, assim. Esses mitos também, de você, antes mesmo dela, não deixou nem elas tentarem. A médica da minha mãe não deixou ela tentar me ter, eu sou a mais velha. Não tem passagem. Esses mitos de que a gente é para uma paciente já começar a ficar com um pouco com uma pulga atrás da orelha, se antes mesmo do exame, antes mesmo de chegar mais perto, ou se não tem uma condição mais grave, já o obstetra, o médico, já meio que falar assim, olha, não tem passagem, não dá, você pelo seu perfil, seu porte, estou te vendo aqui, você não tem como ter filho no parto normal? Então, na gravidez a gente tem vários mitos, né? E como é difícil a gente estar vencendo esses mitos, porque assim... Na imensa maioria das vezes, tamanho não é documento. É assim que eu brinco na obstetrícia. Que bom. Por quê? Às vezes a gente olha aquela mulher magrinha, com quadril externo, aparentemente estreito, mas o que importa é a estrutura interna da bacia. E essa é uma avaliação que é feita durante o pré-natal. Por outro lado, a literatura relata que mulheres com estatura abaixo de 1,50 m, elas têm mais desproporção cefalopélvica, ou seja, elas têm uma estrutura de bacia que às vezes não é favorável a um parto vaginal. A cabeça do neném é maior do que a sua estrutura pélvica, mas isso é avaliação caso a caso. Que conselho que eu daria para quem está nos ouvindo neste momento e que de repente vai para o primeiro parto e escutou essa condição que você colocou aí? Vale uma avaliação e uma prova de trabalho de parto. O que significa? Entre em trabalho de parto e avalie como é que está acontecendo a evolução deste parto.
Quando a gente fala disso, Bárbara, também tem um outro viés. Você viu que parto dá um dia inteiro aqui, vamos voltar outras vezes sobre esse assunto. Parto é uma coisa que realmente a gente fala um dia inteiro. Por quê? Quando a gente fala para uma paciente que vale a pena uma prova de trabalho de parto, na cabeça desta paciente, que se ela não estiver decidida a tentar um parto vaginal, ela e a família tendem a dizer, mas eu não quero ficar 5 horas em trabalho de parto e de repente precisar de uma cesárea, né? E a gente fala assim, só vou ter certeza sabendo como você vai evoluir. Reagir. Porque se a gente tomar essas decisões precoces e precipitadas, a nossa taxa de cesariana vai continuar estando muito além do preconizado para manter a saúde materna. Olha só, eu passei hoje, estou te falando, estou saindo do hospital universitário correndo e eu acabei de passar visita numa paciente que teve 3ª cesárea aos 23 anos de idade. Uau. A primeira cesárea aos 17, sem uma causa adequadamente definida, outra aos 19 e agora aos 23 anos. E aí vem outro mito, é que a adolescente não consegue ter parto vaginal. Assim, como é que a gente chegou como humanidade se não foi assim? Então, aí a adolescente, o que acontece é que a estrutura óssea feminina está totalmente definida quando nós temos a primeira menstruação. Uhum. Então, se ela não tem estrutura óssea aos 17, também não vai ter aos 30. Não é a idade que vai fazer essa diferença. Talvez o que faça enorme diferença é a preparação emocional de uma adolescente aos 17 anos e de uma mulher aos 30. Por quê? Porque os extremos de vida reprodutiva, ou seja, abaixo dos 20 e acima dos 40, estão mais associados a gestações não planejadas, não bem aceitas, psicologicamente pacientes com uma labilidade muito grande. E para elas, enfrentar, entre aspas, um trabalho de parto pode ser um estresse emocional ainda maior. Por outro lado, é nesse grupo de pacientes que nós, obstetras, temos que agir ainda mais do ponto de vista de suporte emocional, de avaliação clínica, de apoio no momento do parto. Eu falo que no dia que eu conseguir analgesia de parto no serviço público, eu posso me aposentar. Olha só. Por quê? Porque para quem tem, se você perguntar, Bárbara, qual é o principal temor de uma mulher para o parto vaginal, ponha 100 mulheres nessa roda, provavelmente metade delas vão dizer que tem medo da dor, metade ou mais. Eu acho que mais. E a outra metade vai dizer, eu tenho medo do meu bebê sofrer. Então, quando a dor passa a ter ser um processo limitador da via de parto, em contrapartida, eu tendo recurso para minimizar essa dor e ofertar para essa paciente um parto seguro, bem assistido e tirando dela o fator temido por ela, que é a dor, onde é que nós estamos? O que está faltando? Nós temos recurso para isso? Não sei te dizer. Mas eu quero muito que um dia isso aconteça. Porque a gente vê isso muito assim como um processo de sofrimento. E assim, quando a gente pergunta para uma paciente como foi teu parto, tudo que o obstetra quer ouvir é que foi um momento de glória. Que foi uma luz, que a chegada do meu filho me trouxe alegria, me trouxe encantamento, que eu fui bem assistida, que eu e meu companheiro fomos bem assistidos. E do contrário, muitas vezes, a gente se depara com casais dizendo, foi a pior experiência que a gente viveu, e a dor, sem dúvida, contribui para essa experiência negativa. E é claro que eu não poderia sair daqui hoje, não estou nem deixando você fazer perguntas, né, Bárbara? Não, estou adorando, mas é que eu estou adorando e já fico separando os temas. A gente vai ter que essa questão de trabalho psicológico vai ser só para a gente falar sobre expectativa das mulheres que querem de um jeito, não estão, aí sofrem. Enfim, eu estou só anotando mentalmente aqui, Tarssilândia, os próximos assuntos. Podemos até convidar uma psicóloga que trabalhe nessa área de gravidez. Maravilhoso. Para a gente poder ampliar essa conversa aqui, né? Mas também vamos pedir para as pessoas nos ajudarem com os temas, né? Quem tiver, né? Vamos lá. Abrir uma caixinha. O que vocês querem ouvir? Vou abrir uma caixinha no Instagram da Nova Brasília. Queria dizer da importância do acompanhante no processo do parto. Gente,
Isso para nós foi de um ganho gigantesco. E eu sempre falo que todas as mudanças, elas são temidas por uma boa parte das pessoas. Quando nós ganhamos a lei do acompanhante no parto, houve um murmurinho de que como é que vai ser, a gente não tem espaço, ou o acompanhante vai ficar, exatamente, o acompanhante vai atrapalhar mais do que vai ajudar. E eu acho que foi um enorme ganho. Um acompanhante que, de preferência, fez parte do processo do pré-natal, que nós já conversamos aqui também. Um acompanhante que deu suporte, que ajude a mobilizar a paciente, que diga, calma, meu amor, você vai conseguir, tá tudo bem. Você está cansada, mas está tudo bem, daqui a pouco o nosso neném vai nascer. Esse acompanhante é de um suporte para a equipe fundamental. Fundamental. Então, eu vejo hoje na prática que muitos partos continuam no processo de via vaginal pela presença do acompanhante. Porque a paciente que está num processo do trabalho de parto, cansada, como a gente brincou aqui no início, a maioria no meio da madrugada, ela já vem cansada porque o final de gravidez para todo mundo é cansativo. Nossa. Você ainda se lembra como é que é? Dói as costas, dói a coluna, dói o quadril, não durmo direito de noite porque não acho posição. Essas são queixas extremamente comuns na reta final. Mas quando aquela paciente tem uma equipe de apoio, um acompanhante, isso viabiliza muito mais a via de parto. Inclusive, para o entendimento de por que aquela paciente saiu de uma perspectiva do parto vaginal para um parto operatório. Isso também é importante. Aquela pessoa que disse, não, amor, eu entendi que neste momento o seu parto mais seguro é a cesárea. Então, eu acho que esse é um ganho fundamental para todo mundo que estiver aí, né, na expectativa do parto. Selecione qual é o acompanhante que vai te dar mais tranquilidade. Isso é lindo, porque pode não ser o seu parceiro, a sua parceira, pode Exato. ser a sua mãe. No caso, assim, eu tive sorte de ter dois. A minha irmã, eu chamei minha irmã me vira uma onça, eu sabia que ela ia defender meu plano de parto e eu sabia que ela ia me compreender nesse momento, ela já tinha tido, então assim, escolher é muito legal, não necessariamente a gente precisa ser o seu parceiro, sua parceira, né? É muito legal então, falar isso. O acompanhante do parto deve ser a pessoa que mais vai lhe transmitir segurança naquele momento. Esse é o nosso recado. Tá ótimo. Bem, doutora Silanja, muito obrigada pela participação, valeu mesmo, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Vamos pegar essa pauta sobre trazer uma psicóloga que acompanha essas mães. É muito importante, muito legal pra gente. E aproveitando também, eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram. A gente está, inclusive, ao vivo no Instagram da Nova Brasil FM. O nosso operador técnico, Davi Rodrigues, falou, olha, inclusive apareceu uma caixinha aqui, tá interrompendo a gravação do ao vivo. A gente ajustou aqui. Obrigada, Davi. A gente vai sempre estar ao vivo aqui no Instagram da Nova Brasil Brasília. E a gente vai abrir uma caixinha para vocês também que têm sugestões, têm dúvidas, conversarem com a doutora Silanja Amaral, conversarem também com outros médicos, outros profissionais que a gente pode trazer por aqui e complementar esse assunto. Obrigada, doutora Silanja. Obrigada, Bárbara. Eu desejo que todos tenham o parto mais seguro. Mais seguro, é isso.